você que nos acessa aqui no YouTube através do nosso canal de comunicação sobre a Conscienciologia, principalmente informar você do que está acontecendo na CCCI. O nosso muito obrigado. E hoje a nossa entrevista é com a Juliana Vieira da Costa, verbetógrafa e voluntária da Intercâmbio. Juliana, bem-vinda ao Comunicamos News. Vamos falar um pouco sobre uma série de assuntos e que eu sei que todo mundo que nos assiste está muito interessado e ansioso para saber, mas primeiro de tudo, como é que começou a sua relação com a Conscienciologia e com a África? Bem, com a Conscienciologia começou no primeiro semestre de 2010, quando eu ainda morava em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá, através de uma pesquisa na internet sobre projeção consciente, e apareceu o site do IPC. A partir daí eu entrei em contato com o IPC, assisti algumas palestras, fiz 2 cursos lá, mas logo em seguida apareceu a oportunidade para trabalhar no Mali. Aí quando eu fui para o Mali, eu levei o livro Projeciologia, levei o Conscienciograma, Manual da TENEPS, e alguns outros livros da Conscienciologia. E comecei a estudar sozinha, porque eu estava morando numa mina, né, numa vila de mina, e não tinha nada para fazer. Então, quando eu chegava do trabalho, eu lia os livros, o domingo eu me dedicava a estudar Projeciologia, respondia ao Conscienciograma sozinha, e foi por aí. O meu contato com a África começou no ano de 2001, quando eu fui para Brasília, trabalhar numa empresa de exploração de diamantes. E logo de cara já fui para a África do Sul para representar a empresa, atendi a reuniões e fiz visita às dependências da empresa em Johannesburgo e em Kimberley. E depois todo ano eu passei aí a África do Sul com uma certa regularidade. Aí, isso até o ano de 2005. Foi mais ou menos, então, quase que num período, um pouco antes, você teve contato com a África, depois com a Conscienciologia. E na Conscienciologia foi em 2010, né? 5 anos depois, né? Nesse período, você já tinha parapsiquismo? Conta um pouco da tua infância, da tua história. Como é que você chegou até a Conscienciologia e descobrir essas coisas acontecem comigo, acontecem com todo mundo, como funciona? Você deve ter passado por um caminho aí interessante também, não foi? Quando eu era pequena eu via consciências, principalmente de uma criança que queria brincar comigo, e eu tinha muito medo. Aí minha mãe me levou numa benzedeira, né, e eu parei de ver a consciência. Na adolescência eu tive algumas projeções, eu sentia às vezes sair fora do corpo. Tive uma bilocação, né? Hoje eu sei que foi uma bilocação, mas depois do período da adolescência eu não tive mais nenhum fenômeno projetivo, vamos dizer assim. Nessa época foi um período confuso para você ou não? Foi, eu era muito quieta, eu estudava muito, só que era assim, ao mesmo tempo que eu era quieta e estudava muito, eu tinha contato com todo mundo na escola, eu tinha assim vários amigos também. E sempre tive uma pessoa que eu sempre fui mais amiga. E eu gostava sempre muito de sair, de ir em festa. Às vezes brigava com a minha mãe, porque ela não deixava eu sair. Porque ela tinha medo, né? Que a gente se envolvesse com drogas, essas coisas, né? E a minha infância eu passei em Mojimirim, que era uma cidade pequena, né? No interior de São Paulo. E todo mundo se conhece, né? Minhas amigas iam em casa. Eu tinha vários amigos que também saíam junto. Às vezes tinha que contar alguma história para sair a alguma festa. Aquela coisa, né? De adolescente, né? E depois eu fiz o vestibular para Geologia, aí eu passei na Unesp e fui morar em Rio Claro. Morei 5 anos, né, durante o período da faculdade. Durante a faculdade eu fiz o estágio nessa empresa de diamantes, passei 1 ano em Brasília, trabalhando no laboratório de análises. E quando eu terminei a faculdade, eles me chamaram para trabalhar. Aí eu morei praticamente 8 anos em Brasília. Não chegou a 8 anos, foram 7 anos e 8 meses. Durante esse período, fenômenos, o teu parapsiquismo acontecia, você se questionava, se perguntava ou não, você sempre procurou uma resposta. Isso acontecia quando era adolescente, quando eu tinha uns 13 anos. Eu me perguntava às vezes, mas depois não perguntava tanto não. E quando eu morei em Brasília, eu tinha muita catalepsia projetiva, e aquilo me assustava. Mas eu nunca procurei ajuda, nunca conversei com ninguém sobre isso, e ficou por isso mesmo, né? Isso foi com a Conscienciologia em 2010. Talvez se eu tivesse procurado um pouco mais, ou de repente não fosse
a hora de encontrar a Conscienciologia também, tem tudo isso, né? Exatamente. Vai saber, né? E de 2010 a 2013, olha, é um avanço rápido nesse período de 3 anos aí. Me fala um pouco, a sua ida para a África e as descobertas que você teve por lá. Pois é, enquanto eu estava em Brasília, aí eu já tinha saído dessa empresa de exploração de diamante, eu tive a oportunidade de trabalhar em Angola, mas nunca deu certo. Eu fiz entrevista no Odebrecht, né, ele já tinha aceitado o contrato, o salário, só que eles desistiram de contratar geólogos. Aí eu não fui. Um chefe que eu tive nessa empresa de diamantes me chamou para trabalhar em Angola, só que também não deu certo. A partir daí, eu fiquei interessada em trabalhar na África. E eu comecei a procurar emprego, mandava currículo, entrava no site, só que nunca dava certo. E uma vez me veio uma percepção para eu estudar francês. Só que eu não dei bola, porque eu não dava importância para esse tipo de intuição, de insight. Né? A sinalética. Sinalética, é. Até que um dia, uma headhunter da KPMG, em Paris, me ligou, que ela estava interessada no meu currículo, né, para eu trabalhar no oeste da África, só que eu tinha que falar francês. Aí eu não segui em frente com a vaga, porque eu não tinha conhecimento do francês. Aí eu decidi estudar francês, contratei uma professora que me dava aula particular. Depois de 3 meses surgiu essa oportunidade no Mali. E aí eu fui. Chegando lá, o contato e a descoberta da África de Emily Hobhouse, como foi? Olha, a Emily foi engraçada, porque quando eu fui à África do Sul até o ano de 2005, mesmo quando eu morei esse período culto lá em 2005, eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu morei em Kimberley, que foi uma cidade que ela passou por lá, ela esteve lá visitando os campos de concentração e tinha amigos, até amigos dessa empresa de diamantes. Mas assim, eu nunca ouvi falar dela. Eu sabia que havia tido uma guerra lá e nunca me interessei. Aí em Moçambique, trabalhando, um dia fazendo as minhas pesquisas, eu fiz uma correlação dos lugares em que eu estive, onde teve um boom de mineração, e os lugares que eu não estive, que com esse boom de mineração fizeram com que a mineração caísse. Então eu correlacionei Kimberley e Diamantina, no século XIX, e correlacionei Moçambique e Austrália, agora no século XXI. Então eu estava em Moçambique e estive em Kimberley, mesmo não tendo mais o boom do diamante, né, no século XX. E eu nunca estive na Austrália nem em Diamantina. E a partir daí eu comecei a pesquisar, bom, o que teve de acontecimento nesses lugares para que eu possa, né, fazer uma pesquisa mais profunda. Aí eu cheguei à corrida do diamante em Kimberley. E através dessa corrida do diamante em Kimberley eu cheguei até o site da guerra Anglo-Boer em Bloemfontein. Que no site tinha a foto dela, que foi uma das personalidades que teve influência durante a guerra. E eu me interessei por ela, porque era a única mulher que teve envolvimento na guerra. Né? E eu pensei que fosse uma enfermeira, e eu li informação sobre ela, falei assim, não, vou pesquisar mais sobre ela. Entrei no Google e digitei Emily Hobhouse. Entrei no Wikipedia e vi a foto dela aos 34 anos. Foi quando eu tive um choque. Eu assustei quando eu vi. E pensei, né, não, ela deve ser uma amparadora, deve ser para eu resgatar a memória dela. Depois de algum tempo, quando eu já havia, né, mandado fazer o busto dela no CAEC, foi que eu comecei a pensar que talvez eu pudesse ter sido a Emily Hobhouse. E essas impressões, essas sensações foram vindo de que maneira? E o que mais que você foi agrupando? E como é que você se sentiu quando viu? Aí, depois dessa pesquisa, eu fui até a Amazon e pesquisei livros sobre ela. E comprei uma biografia dela. E através dessa biografia, que a ficha foi começando a cair, que eu fui começando a suspeitar. Só que ao mesmo tempo que você suspeita, você aceita e nega. Não, eu fui, não fui. Não, não é possível, não. Não, mas isso eu não faria, sabe? Aquelas coisas assim. Não, isso eu não faria. E aí eu vim para Foz e perguntei para o professor Valdo, né? Ele falou, continua estudando. Vim de novo para cá, continuo estudando.
Aí o dia que eu defendi o verbete África, aí ele abriu para Aí foi o choque, né? Carimbou. Agora já era, então é isso mesmo. E isso te passa bastante um comprometimento nessa tua existência? Como é que você vê? Como é que você está trabalhando isso? Pois é. Logo que eu vim para Foz, a primeira vez que eu conversei com o professor Valdo, ele começou a falar que eu estava infiltrada na África. E isso até agora é uma coisa que eu não entendo direito. E agora, com essa descoberta, né, da minha personalidade consecutiva, eu fico pensando que relação isso tem, né, com a minha proexis, né, aquilo que eu me comprometi a fazer, e algo que eu ainda estou estudando para chegar a alguma conclusão, sabe, para chegar a algo mais próximo daquilo que esteja relacionado à minha proex. E isso me deixa preocupada, porque agora, vendo esse movimento todo com relação à África, eu fico pensando, que compromisso eu assumi durante o curso intermissivo para isso estar acontecendo? Aliás, falar em estar infiltrada na África, o Sr. Valdo já falou, inclusive, que ele também já teve lá, um Lotec, você já deu umas estudadas? Conta para nós essa história. Não, olha, o que eu sei é o seguinte, uma vez ele mostrou no mapa da África, mostrou assim, é mais ou menos aqui que a gente teve, na região central, a região dos lagos africanos, Lago Vitória, Malawi, Tanganyika, aquela região ali. Mas tem o Quênia, Tanzânia. Você e ele com sim. E ele comentou dessa lotérica que ninguém havia descoberto ainda. E daí eu correlacionei também com o reino do Mali, né, que eu acho que tem uma relação, porque acho que não é à toa que eu fui para lá, né. E eu tive muito assim, eu gostei muito de trabalhar no Mali, apesar das dificuldades que eu tive lá, com relação à alimentação principalmente, eu gostei muito de lá. E eu sinto saudade de lá. Por quê? Como é que é a alimentação? Não tinha comida, né? Não! Essa é a verdade. Porque a empresa que eu trabalhava não fornecia alimentação. Então eu tinha que levar comida do Brasil. E isso foi um dos pontos que me motivaram a sair de lá. E depois ainda teve um Mas mesmo assim você falou que gostou de lá, tia. Gostei. Eu gostava do trabalho, das pessoas, entendeu? Aí eu correlacionei com o Mali, porque ele havia comentado uma vez, tinha trabalhado com o departamento de águas na África, e eu correlacionei com esse reino do Mali. Porque pesquisando eu vi que tinha uma civilização ali que era toda organizada, bem estruturada, que tinha áreas administrativas, de finança, política, filosofia, cultura, e tinha esse departamento de águas. Aí ele falou, realmente nós tivemos aqui, no leste da África, e também aqui, que era a área do Mali. Juliana, você disse que ainda está... Isso é uma prova, então, que você está estudando novas descobertas, o que você está sentindo desse momento em que o mundo, quer queira, quer não queira, olha para a África, né? E a gente sente também que há muita expectativa. A tua autodescoberta nessa sua existência, com o fato de descobrir ter sido Emily, isso tudo está te levando a novas descobertas dia a dia? O que é que você sente? Não, essa descoberta da Emily me levou a fazer uma reciclagem, porque me motivou a pesquisar mais sobre ela, né, a personalidade dela e também o trabalho, e isso me provocou assim, a necessidade de fazer consciencioterapia, de aprofundar mais o conscienciograma. Então já participei aqui da consciencioterapia, estou no curso do conscienciograma sem drama à distância. Então essas coisas vão ajudando, é um espelho para te ajudar a ver seus trafares, seus trafores. E eu comparo muito com ela, para ver também em que pé que eu estou. Até onde eu preciso melhorar, né, e usar os meus trafores para melhorar cada vez mais. Me fala dos verbetes. Lá longe não tinha muita coisa para fazer, por causa disso que você já foi pensando nos verbetes, lógico que houve amparo, mas o que te motivou a fazer os verbetes e ser um exemplo? E é um exemplo também para muito intermissivista que às vezes só assiste a gente aqui, pode estar em qualquer lugar do mundo, pode fazer verbete. Me conta a sua experiência. O que me motivou foi a falta de lazer onde eu estava em Mali, né? Que eu trabalhava até os sábados, até a hora do almoço, depois eu não tinha mais nada para fazer, né?
Se eu quisesse, eu poderia ir até o clube da empresa, né, e ficar bebendo cerveja, igual todo mundo faz, mas eu não me envolvi com essa turma. Então, quando teve o primeiro curso de bibliotecografia online, eu me matriculei e comecei a fazer o curso. Apesar das dificuldades da internet, eu conseguia gravar as aulas, assistia, mandava as perguntas e na próxima aula eu ouvia as respostas e continuava escrevendo. Então, cada parte do verbete que eu escrevia, eu mandava já as minhas dúvidas, pedia para corrigir, porque eu me sentia sem apoio ali, não tinha ninguém, né? Eu não tinha como fazer a pergunta online, por causa da dificuldade da internet. Mas foi muito bacana, eu senti que eu tive amparo, foi bom ter escrito, me ajudou bastante. Quantos verbetes você fez? Até o momento, 7. 7. Qual que mais te impactou? Mais impactou? Não o que mais impactou, mas o mais difícil que eu achei foi história natural. Porque existe a história natural e é uma mesclagem. Eu achei difícil separar a história natural do iluminismo. Porque foi bem nessa época do iluminismo e não tem nada difícil achar uma obra que fale sobre a história da história natural. Porque geralmente a história natural são livros com descrição de espécies animais, vegetais. E o que eu queria não era isso, era para falar da história natural em si. Então esse foi o que eu achei mais difícil. O material disponível era muito didático? Era muito assim, técnico, científico, mas não tinha contando a história, o que estava por trás daquelas descrições, o que os cientistas estavam buscando. Então eu tive uma certa dificuldade. Mesmo porque, estando longe, você não tem uma biblioteca à sua disposição. Eu tinha internet, eu tinha enciclopédia. Como é a internet na África? Qualidade ou... Olha, numa ali era ruim. Agora em Moçambique já era um pouco melhor. Na África do Sul é boa. Mas mesmo assim com dificuldade você tinha acesso a informações, a material de pesquisa. Porque às vezes tem um cara da TI que vai resolver uma coisa, aí a internet se fora do ar. Às vezes o site da Tertúlia era bloqueado, eu falava que era um site inadequado, aí eu tinha que pedir permissão de novo para liberar o site da Tertúlia. Então tinha umas coisinhas assim, sabe? Mas com o tempo você vai tendo jogo de cintura e sabe como resolver esses problemas. A sua vinda para cá, para o Brasil, e nesse intercâmbio, como é que está agora o teu trabalho aqui no Brasil e na África? Pois atualmente o que a gente tem feito é doações de livros. A Editares tem doado alguns livros, eu tenho levado para lá. Eu já levei livros para a biblioteca em Moçambique, em Maputo, e para Joanesburgo. Eu estou indo agora em agosto levando mais livros. Então, esse é das atividades do intercâmbio, fazer doação de livros para a África. Nós tivemos aqui um bate-papo com a Kátia e com o João sobre intercâmbio. E como é que você está vendo o surgimento dessa pré-IC, que muitos já até comentam, a IC da África? Pois na verdade ainda a gente não chama de IC, que é um projeto que ainda está em aberto. A gente está com uma proposta de não abrir uma IC, mas de ser uma estrutura diferenciada, que haja assim, a oportunidade das pessoas viajarem e fazer assistência fora, mas não ligada a uma IC. Mas ainda não tem nada definido dessa estrutura, está tudo muito no ar ainda. Então a gente ainda não definiu um nome, a gente não definiu um logotipo. Então assim, está tudo muito em fase de experimentação. Agora em setembro vai uma primeira voluntária para Angola para trabalhar com os pesquisadores de lá. Então está indo assim muito devagar, é algo novo, para a conscienciologia, para as pessoas aqui e também para o pessoal de Angola, que até então estavam trabalhando na estrutura do IPC. Qual é a tua expectativa? Olha, eu espero que aumente esse intercâmbio, espero poder ir para outros países da África, na medida do possível, porque também não é fácil. Apesar da África ser considerada um continente onde há muita pobreza, onde há muita fome, é muito caro o hotel na África. Em Angola, em Moçambique, chega a $300 uma diária. Então é muito caro você
né, viajar para lá e de repente não tem nenhuma estrutura. Você vai dar uma palestra lá, não sabe se vai ter público ou não. Né? Então agora a gente está numa fase de exploração de locais, né, para palestras e cursos de Conscienciologia. Né? Então a gente está em fase de estudo ainda, está tudo muito assim, primário ainda, muito novo. Né? Então nesse primeiro momento é mais pesquisa mesmo de local para a gente poder colocar a Conscienciologia lá, né, de forma mais efetiva. Já que você tem essa identificação com a África, muita gente comenta, até o próprio professor Val também fala, de reurbanização. A África pode ser um dos pontos de urbanização do planeta. Hoje a gente vê um continente em alguns pontos despedaçado por guerras civis, por interesses políticos, ideológicos, e ao mesmo tempo também a gente vê uma convivência em harmonia depois do caos. A África, vocês podem encontrar em notícias da internet que a África é um continente assim, com alto crescimento. Moçambique, por exemplo, tem uma perspectiva de crescimento de 7%. Então é muito alto. Se você olhar o crescimento do Brasil, foi o quê? 2% o ano passado, esse ano, não sei. Mas assim, é uma perspectiva muito grande de negócios na África. Há um público consumidor muito grande, né, olhando pela ótica, né, intrafísica, né, questão de economia. Há muitas riquezas minerais, tem ouro, petróleo, diamante, carvão, ferro, alumínio, você tem tudo no continente africano. E ao mesmo tempo há muita má distribuição de renda, né, muita corrupção ainda na África. Então assim, muitos países já saíram de guerras civis que duraram décadas e agora estão começando o movimento de reurbanização mesmo das cidades. Moçambique, os chineses estão investindo muito, né? Isso também em Angola e outros países africanos. Mas assim, eu vejo que é um continente ainda que agora que ele está começando a crescer mesmo. Mas ainda muita coisa a ser mudada, a questão de educação, distribuição de renda, né? Tem a questão da fome, né? O pessoal manda muito dinheiro para essas ONGs. Eu acredito que às vezes esse dinheiro não chega a essas pessoas, elas não são bem atendidas. Senão não haveria ainda tanta gente morrendo de fome lá, né? Então eu penso que a questão da África não é só mandar dinheiro para lá, é também investir em educação. Educação formal, educação conscienciológica. Está com Itares ao mesmo tempo? Acho que agora precisa mais de Itares, né? Bastante Itares. Bastante Itares, Juliana, e me fala como foi a experiência de ser EPICOM, epicentrar, mesmo que num momento único. Sim, muita gente até não sabe, conta a história. Foi o seguinte, eu fiz uma palestra sobre a Emily Hobhouse, né? Em nome da Intercâmbio, né? Para a gente divulgar esse projeto. E o professor Waldo assistiu essa palestra e gostou muito, né, da minha posição na palestra, falou que estava com uma energia muito boa, o campo estava bom, né? E ele sugeriu, né, para que me colocasse como EPICOM no complementar. E eu aceitei. Por que ele sugeriu isso? Porque ele disse que eu estaria sozinha na África e eu deveria ter um respaldo maior, né, para ficar lá. E na África não tem EPICOM. Né? Tem pessoas fazendo TENEPS, mas não tem EPICOMs como tem aqui no Brasil, como tem na Europa, né, o pessoal da IAC. E ele sugeriu isso, eu aceitei e participei do complementário, que teve o tema Princípios Conscienciais, que é até relacionado à África, esse assunto. E foi uma experiência bastante interessante, né? No primeiro momento eu fiquei meio apreensiva, né? Porque às vezes você tem uma percepção, aí você fica eu fiquei preocupada em passar a informação o mais correta possível para a pessoa, ser honesta, né, com a pessoa que estava participando do experimento comigo. E foi muito bacana, porque me deu mais confiança para eu prestar mais atenção no meu parapsiquismo, porque esse é o meu ponto, assim, que eu tenho que trabalhar bastante, a questão do parapsiquismo. Ficar mais atenta a insights, a sinalética, né, a clarividência. Então foi muito bacana. Eu até te perguntei isso porque, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, você é um grande exemplo do que quando se descobre a conscienciologia, como se faz uma autodescoberta
é possível até dentro da própria ProExis avançar. Em 3 anos praticamente, né, de atuação, eu vejo que você já desenvolveu, estando do outro lado do mundo, no continente africano, sem grandes recursos, principalmente com a internet deficitária, longe de tudo, 7 verbetes, uma descoberta de uma outra existência tão significativa sua, o trabalho que você tem, você já é um ponto de referência em termos de trabalho e de assistência também. Que recado você deixaria? Principalmente para a gente que nos assiste aqui, às vezes é só simpatizante, eu gosto, isso, acontece um fenômeno comigo, eu acho que é isso, eu acho legal. Conscienciologia, eu vejo lá, mas não se envolve, ou às vezes até bloqueio para psiquismo, para não se autodescobrir. O que você tem para dizer para esse pessoal? Eu penso que você tem que dar valor ao que você tem, às suas parapercepções, anotar as vivências, por mais bobas, ridículas, assim, sem importância que pareçam, anotá-las, trabalhar o estado vibracional, que isso me ajudou muito quando eu estava no Mali. Mesmo que você não sinta nada no começo, mas invista, anote os EVs, o que você sente, o que você não sente, até mesmo para começar a te ajudar a mapear a sinalética, que não é fácil. Eu estou falando isso, mas assim, eu ainda continuo estudando. Uma coisa assim que não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você descobre um ponto novo, algo interessante que vai te levando a outras descobertas. Então, assim, acredite em você, não se subestime, invista em autodescoberta, faça conscienciobaia, conscienciometria. Conscienciograma é muito importante. Não tem desculpa, hoje tem conscienciograma à distância. Então, assim, ferramenta tem, é só deixar de ter vergonha na cara e participar dos cursos e trabalhar o EV. Muito bem, Juliana, foi um prazer conversar contigo, esperamos você mais vezes, não só aqui no Brasil, mas quando vir aqui, esteja sempre fazendo Comunicações. Tá. Eu queria passar o e-mail da Intercâmbio para quem se interessar a fazer itinerância na África, e também para outros países, né? Porque hoje o foco é a África, né? Mas também a pessoa pode ir para outros países. Então o e-mail é intercambio.conscienciologico@gmail.com e o telefone é DDD 45 3028 4102. Falar com a Kátia Aracaki ou o João Aurélio. Obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você por nos acessar e até o nosso próximo encontro em mais um Comunicações.